Você não lê a Bíblia, você lê o seu nível de consciência sobre ela. A Bíblia é muito mais do que um simples livro de histórias antigas. Ela é um verdadeiro manual para entender como o universo funciona. Desde suas páginas iniciais, cada versículo está repleto de sabedoria profunda sobre uma mente humana, o poder da fé, o poder da consciência na criação da realidade. Diferente dos outros textos, a Bíblia não se limita em só narrar eventos. Ela nos mostra, por meio de símbolos e ensinamentos diretos, como o nosso estado interno molda o mundo à nossa volta. E quem alcança esse entendimento consegue enxergar que esses ensinamentos não são restritos ao passado, são ferramentas práticas e atemporais para toda a sua vida. Aqueles que se aventuram além da leitura literal descobrem uma fonte inestimável de conhecimento sobre a consciência e a manifestação. Como explicar, por exemplo, que versículos escritos há milhares de anos atrás falam da dualidade entre luz e escuridão, paz e caos, com tanta precisão assim? Que eles nos ensinam ainda como nossas crenças e sentimentos são capazes de atrair ou afastar certas experiências. Ao explorar o que está por trás das palavras, percebemos que a Bíblia não apenas explica o funcionamento do universo, mas revela que todos nós temos o poder de moldar a nossa própria realidade. Esses 5 versículos não são apenas palavras a serem admiradas ou decoradas. Eles foram escritos para te guiar em uma jornada interna, revelando que o poder de transformar a sua vida começa em você. Então, se você está disposto a ir além do entendimento comum e acessar esse conhecimento profundo, prepare-se. A Bíblia tem muito a ensinar sobre o verdadeiro funcionamento do universo. E essa sabedoria pode ser exatamente o que você precisava para dar um novo rumo para a sua vida. Esotérico e exotérico. Colossenses 1:26, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Nas tradições religiosas, o conhecimento se divide entre o esotérico e o exotérico. O esotérico representa o círculo interno, onde estão escondidos os ensinamentos mais profundos, acessíveis apenas para aqueles que buscam uma compreensão mais avançada das verdades espirituais. Esse saber oculto exige uma conexão direta com a consciência, algo que vai além da mera interpretação literal dos textos. Já o exotérico, ou círculo externo, é o conhecimento oferecido às massas, focando-se no básico e no entendimento superficial das escrituras. Enquanto a maioria das pessoas encontra consolo nas interpretações práticas e acessíveis, outros buscam o esotérico para entender como o universo funciona. Para aqueles que exploram o lado esotérico, a experiência é como desvendar camadas de um mistério que ensina mais sobre si mesmo e sobre a realidade. Imagine ler um versículo bíblico que à primeira vista fala de eventos históricos, mas que ao mergulhar fundo revela significados ocultos, como se fosse uma chave para compreender o universo. Essa jornada pelo conhecimento interno exige dedicação e uma busca ativa, como em meditações bem profundas, em estudos da simbologia que compõem tudo isso, onde a mente precisa realmente estar aberta para decifrar todas as mensagens secretas. Enquanto o exotérico fala com a mente consciente, com clareza e praticidade, o esotérico toca o seu subconsciente e explora questões como a natureza da realidade e o poder criativo da sua mente. Essa diferença é como comparar uma receita simples de um prato com um segredo de alquimia para transformá-lo em algo único. Para aqueles que buscam verdadeiramente o esotérico, a compreensão dos versículos bíblicos pode transcender o literal, ensinando sobre a própria essência de como o universo funciona. É um conhecimento que não se ensina com palavras, mas que transforma cada detalhe da realidade em um reflexo de algo muito maior, além do visível. A Bíblia e a consciência, a realidade percebida e os níveis de compreensão. A interpretação da Bíblia, como qualquer texto sagrado, muda conforme o nível de consciência de quem lê.
Para alguns, é apenas um conjunto de histórias antigas, de lições de moral, mas para outros é um mapa detalhado da mente e da alma humana. Quanto mais a consciência de alguém se expande, mais camadas desse mapa espiritual se revelam, trazendo respostas a perguntas que vão desde como o universo funciona até como atingir uma compreensão mais elevada da própria existência. Esse processo de despertar também vai além do entendimento superficial, alcançando uma conexão direta com o próprio ser interior. Ao enxergar a Bíblia com olhos mais profundos, é possível perceber simbolismos e arquétipos que falam sobre a transformação interna e a alquimia da mente. A experiência não se limita ao ler versículos bíblicos, mas vivenciá-los, aplicando seu significado na vida diária. Para uma pessoa que deseja esse tipo de evolução, a prática de meditação ou reflexão constante sobre passagens específicas pode ser um primeiro passo. Imagine, por exemplo, pegar um versículo que aparentemente fala sobre luz e escuridão e usá-lo como um guia para entender como a própria mente alterna entre clareza e confusão. Essa busca por significado transforma a Bíblia em uma ferramenta de autoconhecimento e expansão. Em vez de apenas seguir regras, o leitor atento começa a ver a influência das suas próprias crenças na criação da sua própria realidade, identificando temas que se repetem e impactam diretamente sua percepção do mundo. Assim, cada versículo se torna uma espécie de chave para acessar um entendimento mais amplo sobre o universo e sobre si mesmo, funcionando como um convite para aprofundar cada vez mais a consciência. E a cada nova camada, novas respostas se apresentam, revelando o que estava ali o tempo todo, esperando ser descoberto. A manifestação e o papel da luz como consciência. Efésios 5:13. O conceito de manifestação está profundamente conectado com a ideia de que tudo é criado pela luz, conforme descrito em Efésios 5:13. Tudo que se manifesta é feito pela luz. Nesse contexto, a luz não é apenas uma iluminação física, mas representa a própria consciência. Aquilo que existe na nossa realidade é, antes de tudo, uma expressão do estado mental e emocional de cada um. Quando alguém experimenta algo na vida, seja uma situação de paz ou um desafio, isso é reflexo direto do seu próprio estado de consciência que projeta a sua realidade em que vive. Essa compreensão abre portas para uma transformação pessoal poderosa. Se tudo que vemos e vimos é um reflexo, então mudar o que acontece ao nosso redor depende de alterar o que está dentro de nós. Imagine uma pessoa que constantemente enfrenta conflitos em suas relações. Então, ao invés de culpar fatores externos, ela poderia muito bem olhar para dentro e investigar quais sentimentos ou crenças estão manifestando esses conflitos. Práticas como a visualização e a afirmação são ferramentas práticas que auxiliam a alinhar o estado de consciência com o que desejamos criar. A criação da nossa realidade é como moldar uma escultura invisível, feita de pensamentos e emoções. Compreender isso permite assumir uma postura ativa sobre como o universo funciona em nossa vida. Se o versículo bíblico nos fala que tudo que vem da luz, então cultivar pensamentos e sentimentos positivos é a chave para manifestar uma realidade mais harmoniosa. Afinal, é a luz da consciência que ilumina o caminho e transforma a intenção em realidade, revelando que o poder criativo está e sempre esteve dentro de cada um de nós. A impessoalidade de Deus e o princípio da justa posição. Atos 10:34. Quando lemos em Atos 10:34 que Deus não faz acepção de pessoas, entendemos que o divino não age com favoritismo. Deus, nesse contexto, é uma energia impessoal, uma espécie de força universal que responde ao estado interno de cada indivíduo sem julgamentos ou recompensas diretas. Assim, nossas circunstâncias não são obras de uma vontade superior, arbitrária, mas da nossa própria frequência energética, refletindo de volta o que carregamos em nossa consciência. Esse princípio de justaposição mostra que a realidade responde de forma neutra e exata ao nosso estado de espírito.
Esse conceito muda completamente a forma como entendemos o papel de Deus e de nossa própria responsabilidade sobre a vida. Imagine alguém que enfrenta uma série de dificuldades e se sente vítima do destino. Se esse indivíduo entender que a realidade é um espelho do seu estado interno, ele começa a perceber que a transformação da própria vibração pode alterar o seu destino. Práticas de autoconhecimento, como a meditação e a revisão de crenças pessoais, ajudam a ajustar essa vibração, permitindo que a pessoa alinhe o seu estado interno com as circunstâncias que deseja atrair. Esse princípio da imparcialidade divina revela uma verdade profunda sobre como o universo funciona. Não se trata de sorte ou azar, mas de sintonia com a própria energia. Tudo o que experimentamos é uma resposta neutra do universo, uma espécie de eco no nosso interior. Assim, a mudança que buscamos lá fora começa primeiro em nós mesmos. É como um jardim, onde, ao invés de pedir que as flores cresçam por um milagre, cuidamos da terra, da água e da luz que oferecemos. A realidade, então, floresce de acordo com o que cultivamos no seu interior. A dualidade e a unidade da criação. Luz, escuridão, paz e caos. Isaías 45:7. Isaías 45:7 apresenta uma visão intrigante do divino, ao afirmar que Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Esse versículo revela que a existência não é composta apenas de aspectos positivos, mas de uma dualidade essencial que inclui tanto a paz, tanto a luz, quanto também a escuridão, quanto a paz, quanto o caos. Essas polaridades são, na verdade, expressões diferentes de estados de consciência humana, onde cada experiência reflete um ponto da nossa própria energia. Assim, não são forças externas que trazem a confusão ou a serenidade, mas a própria mente que cria essas realidades conforme o seu estado interno. Quando alguém enfrenta situações de caos ou de harmonia, pode perceber que essas circunstâncias refletem, em alguma medida, suas crenças e percepções internas. Por exemplo, uma pessoa que vive focada nas dificuldades provavelmente verá mais desordem ao seu redor, pois o seu estado de consciência atrai essas experiências. Por outro lado, uma visão que nutre a gratidão, a aceitação, tende a manifestar uma vida mais pacífica. Compreender como o universo funciona em relação a essa dualidade nos permite escolher conscientemente qual estado de espírito queremos cultivar. Essa unidade entre os opostos nos lembra que a luz e a escuridão, bem e mal, fazem parte de um todo maior e que ambos existem para o crescimento da consciência. Assim como o sol e a noite são partes de um ciclo natural, as experiências positivas e negativas moldam um caminho espiritual. Ao acolher essa dualidade, entendemos que nossa consciência tem o poder de se mover entre esses estados, trazendo o que é necessário para o aprendizado e para a evolução pessoal. Dessa forma, a Bíblia nos ensina que tudo, desde a luz até a escuridão, contribui para a construção da realidade, uma realidade que começa, antes de tudo, dentro de nós. Agora que você explorou essas verdades ocultas e espirituais, eu te pergunto o seguinte: o que está te impedindo de aplicar esse conhecimento na sua própria vida? Será que você está preparado para assumir o poder de transformar a sua realidade com base nos princípios que a Bíblia revela? Nesse exato momento, está aparecendo um vídeo em sua tela onde te explico mais sobre uma poderosa lei chamada Lei da Suposição. Recomendo que assista.